Doutoras e doutores, trago aqui para vocês um baú de ouro, tá, Mafê? Daniel, por que esse baú de ouro? A gente trouxe a Mafê lá do Paraná. A Mafê veio dar umas férias aqui no litoral nordestino, especialmente em Natal. E a gente bateu um papo aqui no escritório da EME sobre o vestibular da UFPR. Mafê foi aprovada no vestibular da UFPR, faz medicina hoje no quinto período. E o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês uma outra opção além do Enem. Vamos furar então a bolha do Enem e mostrar, Mafê, essa segunda opção que vocês podem ter acesso, inclusive uma prova muito boa, que é a prova da UFPR. Além da universidade ser ótima, né? Para a gente começar esse vídeo, eu quero que a Mafê dê um panorama geral do que é o UFPR, de como é que foi o processo de estudos dela para chegar e conseguir essa vaga. E depois, o Mafê, eu trouxe aqui uma colinha, tá? Já vou adiantar, não sou especialista na UFPR, por esse motivo a gente trouxe a Mafê aqui. Mas vou mostrar para vocês que é bacana utilizar essa segunda opção de vestibular para você aí que quer, por exemplo, um curso concorrido como medicina. Vai lá, Mafê, se apresenta para o pessoal que não te conhece, fala seu Instagram e conta pra gente um pouco da rotina que foi para você ser aprovada ali em medicina. Oi, gente, eu sou Maria Fernanda Mafê. Eu tenho 21 anos e eu passei no vestibular já faz 2, o que é muito doido. Eu fiz o vestibular da UFPR e hoje eu tô no quinto período e a faculdade é simplesmente incrível. A gente tem um hospital-escola que é referência, traz casos, assim, extremamente difíceis de encontrar em qualquer outro lugar, onde a gente não teria oportunidade se não fosse na UFPR. A gente também tem a oportunidade de estudar áreas mais acadêmicas, fazer iniciação científica. Eu, por exemplo, estou fazendo uma iniciação científica que é voltada para o estudo de contaminação de agrotóxicos. No quinto período já? Exatamente. Para alimentos infantis. Então, assim, a gente tem várias oportunidades de monitoria e de crescimento como pessoa também, além de como profissional médico. Eu sempre fui uma aluna que tive muita dificuldade em matemática, em física, sempre foi um calo pra mim, sabe? E eu sempre pensei, meu Deus, como que eu vou passar no vestibular se eu não souber fazer todas as questões de física do mundo? Sim. E isso era uma coisa que me preocupava muito, porque eu pensava, nossa, eu sou tão boa em outras coisas, mas não vale muita coisa que eu sou boa, sabe? E o vestibular da UFPR, ele me deu a chance de poder fazer o curso dos meus sonhos, não sendo expert em física e matemática. Eu consegui administrar a minha prova analisando os pontos em que eu sou boa. Por exemplo, a prova da UFPR tem 12 questões voltadas para o português, tendo literatura e outras questões relacionadas à ortografia, a coisas relacionadas à língua portuguesa. E eu pensei, nossa, eu posso ganhar essas questões para mim, ganhar as questões de literatura, que são referenciadas nas obras, em vez de ficar me matando para entender uma matéria que eu tenho muita dificuldade. Então, eu vou estudar física, logicamente, mas vou dar mais um viés maior para as matérias em que eu sou melhor, já que todas valem a mesma pontuação. Isso é muito importante, porque a gente não tem muito esse vocabulário, Mafê, quando a gente está se preparando para o Enem, de ganhar questões na qual eu não sou tão bom assim. Geralmente no Enem a gente não fala muito sobre número de aceitos, fala mais sobre TRI, coerência pedagógica, então o número de aceitos vai ficar como se fosse secundário. Só que em um vestibular como esse, em que todas as questões valem o mesmo ponto, né? Como você falou, pô, tenho 9 questões de matemática, 9 questões de física. Se eu não sou tão boa, eu tenho dificuldade de aprender isso, eu posso compensar com outra coisa, né? Exatamente. Então, isso é muito legal, ter o mesmo peso para matemática e linguagens, o mesmo peso para, sei lá, língua estrangeira e física. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Me diz uma coisa, quando você se preparou, você também estava se preparando para o Enem ou o seu foco foi só o UFPR mesmo? O meu foco maior era o UFPR. Eu fiz todos os vestibulares que tinham disponíveis. Eu passei em 2022, então imagina o tanto de prova que eu não fiz. E isso é uma coisa cultural de lá, nessa cidade, né? Exatamente. O vestibular, ele é muito tradicional, sabe? A gente é muito incentivado a estudar para o vestibular, já que a faculdade, a UFPR, fica em Curitiba. E como a gente mora em Curitiba, é muito mais incentivado a gente estudar para a prova da UFPR do que para o Enem. O Enem, ele é uma parada mais secundária quando você quer medicina. Todos os professores te incentivam a estudar mais para o vestibular tradicional porque você tem mais chances de passar. Porque, por exemplo, a UFPR disponibiliza vagas pelo Enem. Só que são muito poucas vagas.
Entende? Não são todas as cotas que são contempladas por essas vagas, porque são muito poucas. Sim. Então é muito mais difícil passar na UFPR pelo Enem do que pelo vestibular deles. Sim, e é legal falar isso, né? Porque quando eu fazia o estudo do SISU e tal, eu via lá o FPR, 40 vagas, se eu não me engano, acho que são 40 vagas. Só que pelo vestibular tem mais do que isso, tem 160 vagas, se eu não me engano. Então a gente pega uma faculdade que tem 200 vagas para medicina, 160 para o vestibular, 40 ali para o Enem. Então é uma segunda opção para você que está se preparando aí para medicina, avaliar também a possibilidade de fazer essa prova ali em Curitiba. Inclusive a prova não é só feita em Curitiba, tem outras cidades que fazem. Eu viajei agora no meio do ano para o Paraná e eu vi no jornal, coincidentemente, ele falou, Joinville é um polo de prova também, se eu não me engano, Foz também seria. Tem vários polos de prova. Quando você vai fazer a inscrição, eles te dão tipo, uma lista para você escolher. Legal isso. E vamos lá. Peguei aqui minha cola, tá, Mafê? Ontem eu fiz um estudo a respeito do vestibular da UFPR. Uma coisa interessante para a gente notar aqui, você que está se preparando para o Enem, você que tem o objetivo também de ir para São Paulo, a prova da UFPR é bem menos concorrida do que esses outros vestibulares, né? Exatamente, tanto que a galera de São Paulo, tem muita gente de São Paulo na UFPR. Imagino. Porque acaba sendo uma opção muito boa para você fugir ali dos vestibulares do Sudeste, que são muito concorridos. Então, a galera vem toda pra cá. Sim. E é muito bom, porque além da gente ter a possibilidade de estudar uma faculdade que é muito boa, a gente acaba conhecendo pessoas de vários lugares. E eu acho que isso é muito rico, sabe? Você acaba conhecendo outras culturas, outras formas de viver a vida. E eu acho que essa parada que a UFPR traz pra gente enriquece a gente como pessoa. Sim, legal. Então vamos focar agora especificamente depois desse panorama geral do que é o UFPR, do que foi a preparação da Mafê para medicina, entender um pouquinho sobre a especificidade que a Mafê conseguiu conquistar, né, para ser justamente aprovada em medicina e o que ela construiu como mentora, né? A Mafê, pessoal, construiu todo um material muito específico para tornar você aprovado também na UFPR. Inclusive, já adianto aqui, quem for mentorado pela Mafê aqui, pela mentoria, vai ganhar justamente todo esse material que a Mafê construiu, que levou ela à aprovação quando era estudante. E eu trouxe a colinha desse material aqui, tá? Vamos lá. O vestibular da UFPR tem 2 fases, não é isso? Exatamente. 2 fases. E a primeira fase que a gente consegue perceber, Mafê, tem 90 questões, né? 90 questões ali, questões todas objetivas, questões que valem a mesma pontuação. E como é que a gente divide essas questões nessa prova, pessoal? Vou listar aqui para vocês bem rápido, tá? 12 questões de português, 8 questões de língua estrangeira. Inclusive, essas questões de língua estrangeira são de várias disciplinas lá, né? Tem espanhol, inglês. Tem até japonês. É isso que eu tô vendo. Japonês, acho que tem polonês também lá, né? Alemão. Perfeito. Isso tem a ver muito com a cultura. Quando aqui em Natal a gente tinha o FRN, Natal teve um processo de colonização, né, e avanço pelos franceses, espanhóis e portugueses. Então tinha, e também inglês, né? Então tinha essas 4 disciplinas na prova. Muito provavelmente deve ser da cultura lá do pessoal do Paraná ter algo desse tipo, não é isso? Tem um japonês, né? Parada bem diferente. Inclusive, quando eu vi lá aqueles símbolozinhos na prova, eu falei, opa, que parada é essa? É interessante porque lá em Curitiba a gente tem alguns tipos de programas de línguas que, por exemplo, eu estudei no Colégio Estadual do Paraná. Sim. E o Colégio Estadual do Paraná, ele é considerado o melhor colégio estadual no Paraná. Sim. E ele dá a possibilidade de você estudar várias línguas pelo centro de línguas dele. A UFPR também tem um centro de línguas. É voltado, pode ser tanto para a população como para a galera que estuda lá. E esse centro de línguas, ele tem diversas possibilidades para você estudar. Sim. Entende? Então, como é uma cultura muito forte você estudar as línguas ali, você ter esse acesso mais fácil, eles abriram para várias línguas, já que a galera estuda isso com facilidade. Legal demais isso aí. Então, Mafê, a gente já tem ali 20 questões, 12 de português, 8 de língua estrangeira. E essas questões, elas são muito específicas, tem um perfil parecido com o Enem de interpretação. Como é que funciona essas questões aí? Então, as questões na UFPR, elas são mais direto ao ponto. O Enem, ele traz um enorme enunciado para você interpretar, tirar as informações dali. Já a UFPR, ela é mais bate-pronto. Sim. Ela te dá a informação e você responde a pergunta. Nas questões de literatura, por exemplo, elas são baseadas nas obras, como eu disse anteriormente, e são questões que essas questões são um pouco maiores, mas elas trazem muita especificidade do que você leu.
Entende? Então, você lendo a obra solicitada, você consegue responder ali, e é uma prova que você não sente tanto esforço de fazer quanto o Enem. É uma prova cansativa, claro, é um vestibular como todos os outros, mas é uma prova que você sente que ela é mais fluida, sabe? Entendi. Eu gosto de citar, tipo, vendo assim por cima, ontem eu fiz um estudo bem superficial mesmo, a respeito da prova, eu aprofundei mais no material da Mafê, mas dá para ver que é uma prova que se você se torna especialista, você ganha muito crédito nela, né? A gente não tem, tipo, uma dimensão nacional, estudando para a prova da UFPR é uma coisa mais nichada mesmo do estado, né? E ali aos arredores. Então, se você se torna especialista na UFPR, com certeza você ganharia um bom diferencial aí na prova. Sim. Aí, Mafê, então a gente citou 12 questões de português, 8 de língua estrangeira, essas 6 que você citou também, que são de literatura, que vão conter livros. E olha só, tem aqui também 5 de filosofia e 5 de sociologia, que também são bem específicas, né? Elas também são baseadas em obras. No edital, eles colocam todas essas obras, e aí as perguntas são baseadas nessas obras. Pode ser que caiam todas as obras, como pode ser que caia uma ou 2 obras. Geralmente é meio aleatório. Mas tem formas muito bacanas de estudar para essas questões específicas de obras. A gente tem materiais bem legais que fazem um resumo e uma análise detalhada dessas questões e desses livros. Então, se você não tem tempo para ler, porque eu entendo que é muito complicado você parar de estudar para sentar e ler 5 obras, por exemplo. Então, a gente tem materiais muito interessantes para ajudar a angariar esses pontos, sabe? Eu, no meu ano de vestibular, eu coloquei uma meta para mim. Que eu ia acertar todas as questões de literatura, porque na minha cabeça fazia muito mais sentido acertar as questões de literatura, entende? E eu pensava, eu não posso perder essas questões, porque essas questões, elas são, assim, os meus pontos garantidos, eu não posso. Eu tenho que ir lá e gabaritar. Então, eu criei uma forma de estudar bem interessante para essas questões que são baseadas em livros, e eu consegui gabaritar, deu tudo certo. E ela até dá para compensar na prova de física, de matemática, né? Sim, é ótimo. Porque como vale a mesma coisa, se eu vou lá e acertar 12 questões de linguagens, mais as questões de literatura, eu já consegui mais pontos do que se eu ficasse ali quebrando a cabeça e perdendo tempo de prova em física e matemática. Então, eu compensei nessa área, e aí a gente pega esses materiais. Até para quem entrar para minha turma, eu posso disponibilizar eles. Pega esses materiais, faz um monte de questões, e aí o padrão das questões é sempre muito parecido. Entende? E como o Enem, ele repete muitas coisas e coloca, que eu gosto muito de dizer aos meus alunos, uma roupinha diferente, a Federal faz a mesma coisa. É tão absurdo que eu lembro, assim, eu nunca vou esquecer. Eu cheguei para fazer a prova, eu sempre gosto de ler as questões antes de começar a fazer a prova, para eu saber por onde que eu vou começar, para baixar a ansiedade e tudo mais. E eu lembro que eu vi uma questão, nossa, que era igualzinho uma que eu tinha feito. E aí eu coloquei uma seta assim, coloquei questão igual da prova tal. Por favor, não errar, porque eu já tinha feito aquela questão várias vezes. Então, é uma prova que, se você sabe, tem um norteador do que estudar, do que selecionar, você, assim, olha, deslancha. E isso é um diferencial demais para quem é especialista numa prova, Mafê, que é você perceber os modelos de questões. Isso que você falou das roupinhas, a gente chama aqui de roupagem, né? Essa questão veio com uma roupagem diferente, veio similar do Enem tal ano. Então é uma coisa muito bacana. Então vamos lá, vamos resumir até agora o que a gente falou aqui. São 90 questões nas provas objetivas, né? A gente citou 12 de português, 8 de língua estrangeira, 6 de literatura, 5 de filosofia, 5 de sociologia. E tem justamente a maioria das questões ali que vai compensar você que está estudando para o Enem. Então, Daniel, estou estudando para o Enem aqui na plataforma da mentoria, diversos blocos de física, química, biologia e matemática. E os conteúdos que você está estudando para ele não vai ser perdido para você estudar no UFPR. Então, tem muitas questões teóricas lá, como o Mafê falou. Física. O que é que a gente vê em física no Enem? Ondulatória, a parte de energia, seja por potência, seja por calorimetria, pela parte de eletrodinâmica. Tem a parte de mecânica ali. Então, a prova como um todo, ela vai repetir conceitos teóricos que são padrões de qualquer prova. Exatamente. Certo? Então, isso a gente consegue dominar bastante estudando já para o Enem. Então, tá listando aqui, Mafê, a gente tem 9 questões de matemática, 9 de química, 9 de biologia, 9 de física, 9 de história e 9 de geografia. E essas duas últimas matérias, que são as da humanas, né?
nas matérias de humanas, a gente consegue perceber que, diferentemente dos vestibulares do Nordeste, que cobram matérias específicas de História e Geografia, na UFPR não tem isso de cobrar História do Paraná, Geografia do Paraná. Ou tem algo específico desse? Normalmente não. Se for cair algo específico sobre o Paraná, é questão de uma questão. Entendi. Uma questão de geografia, uma questão de história, sabe? Uhum. Geralmente, eles cobram mais conteúdo que a gente vê no ensino médio no modo geral. Sim. Entende? Então, o mesmo ensino médio que eu vou ter no Paraná vai ser dado em Natal, Sim, vai ser dado em qualquer outro lugar do país. Uhum. Então, eles focam mais em questões relacionadas ao ensino médio, que a gente aprende. Eles gostam muito de cobrar questões sobre geopolítica Sim. e tudo mais. Então, fica de plano secundário a história do Paraná especificamente. Uhum. Tem outros vestibulares no Paraná que gostam mais dessa vertente. Sim. Tipo, a UEPG e a UEM gostam mais dessa vertente de história específica, geografia específica. Mas a UFPR, ela tem ali aquele conceito de que parece que eles sabem que vem muito mais gente de outros lugares. Não é restrito à galera do Paraná. Uhum. Então, eles preferem cobrar outras coisas. Sim, eu falo isso porque o Oeste, que é estadual do Ceará, esqueci agora o nome da sigla, mas é estadual, acho que é do Oeste e da Bahia, cobram todas disciplinas específicas da região. Acredito que seja para fechar também as vagas para aquele pessoal dali ganhar mais acesso, né? Então, a gente tem aí a primeira fase da UFPR, né? Muito detalhada aqui com a Mafê. Inclusive, está tudo detalhado no material que você passa para os mentorados, né? Perfeito. Vamos lá. Aí, Mafê, segunda fase do vestibular. A gente tem um pavor, geralmente os alunos têm um medo gigantesco quando a gente fala sobre segunda fase de algum vestibular. E eu dou esse mérito desse medo justamente a FUVEST. Quando a gente pega a FUVEST, pega a segunda fase, questões mais complicadas, questões que exigem mais do aluno. Inclusive, um ponto bem marcante que nós professores falamos se eu vou fazer medicina para a FUVEST, né, ali para a Faculdade Específica de São Paulo, eu tenho que aprender geografia para fazer a matéria discursiva. Então, peraí. Por que eu vou precisar de geografia para uma matéria discursiva do curso de medicina? Na UFPR não tem isso, né? A gente pega só a matéria específica mesmo para a área que o aluno vai querer prestar, né? Exatamente. Para medicina, a prova específica você só vai encontrar química e biologia. Ótimo. Especificamente isso. As questões, elas são um pouco mais complexas, claro. Ela tem esse caráter de segunda fase, que as questões são discursivas, são mais complexas, você tem que ter um pensamento ali mais analítico, mas elas são questões muito importantes. Eu fiz o vestibular que não teve segunda fase, porque eu fiz o vestibular na pandemia. Sim. E eu pensava assim, meu Deus, se eu não tivesse passado nesse vestibular, eu não passava nunca. E aí, eu peguei, quando eu vim pra cá, eu resolvi começar a estudar a segunda fase. Porque eu pensava, cara, não é possível que seja um bicho de 7 cabeças, entende? E aí, eu pude notar que, de fato, são questões mais trabalhadas. Só que, com a experiência que eu tenho hoje como estudante de medicina, são questões que você tem que ter uma base para conseguir nivelar e entrar na faculdade no caminho certo, sabe? Então, eles cobram questões ali de química, biologia, uma parada mais bioquímica e tudo mais, para saber se você tem esse aterramento para poder entrar na faculdade de fato. Porque senão, olha, o primeiro período vai ser muito complicado. Eu gosto de falar isso também com o pessoal, por exemplo, para fazer engenharia, né? Sei lá, a área de exatas que eu faço hoje. Daniel, se eu tenho dificuldade ali com matérias de exatas, o que é que eu vou fazer na prova da UFPR? Vai ter física e matemática. Então, como o Marco falou, se você tiver dificuldade nessas matérias, é bom até repensar o caminho que você vai seguir, né? Pô, se eu quero ser médico, eu não tenho uma aptidão ali. Então, não estou falando se você sabe ou não o conteúdo, mas tem uma aptidão em gostar de estudar biologia. Pô, se você não gostar, talvez não seja esse o caminho, né? Então, se eu vou fazer engenharia, Daniel, física e matemática, eu tenho que pelo menos gostar de estudar, né? É isso. Tanto que no vestibular da UFPR, tecnológica, é matemática e física, a prova discursiva. Biométrica, como o Marco falou, química e biologia. E humana, se eu não me engano, é filosofia e história, não é isso? Filosofia, sociologia e história. Massa, legal. Só que além dessas provas da segunda fase específica, também tem as redações. Isso. E olha que eu falei as redações, né, Mafê? Tem um plural, né, Mafê? Até falou pra mim, Daniel, tem que falar no plural as redações. Como é que é isso aí, da parte da redação? Então, são 3 redações e elas têm vários gêneros diferentes. Você pode chegar lá e ter uma redação para você fazer um resumo, uma fábula, uma carta ao leitor.
Entende? Pode ser vários tipos de texto e elas são consideradas 3 questões. Cada questão vale 20 pontos e é de um gênero diferente. Essas redações, elas são pequenas, elas não são extensas como a do Enem, você tem que fazer vários detalhamentos e tudo mais. Elas têm, em média, 15 a 20 linhas. E aí, elas contam cada uma como uma questão separada. Então, por exemplo, você está lá fazendo a prova, caiu uma fábula, um resumo e uma análise, digamos. E você, eu não sei fazer uma análise do jeito que tem que ser feita. Você não perdeu a redação toda. Entende? Você ainda tem 2 redações que você sabe fazer. Sim. Entende? Então, é muito mais fácil você conseguir a pontuação do que você perder a redação inteira e aí 60 pontos irem pro lixo, sabe? Uhum. Então, e é bom também porque você vai preparado sabendo que você vai ter as questões discursivas, mais as redações. Então, é uma prova que é diferente da primeira fase, que você vai pensando só em questões objetivas. Você se prepara de uma forma diferente. Uhum. E um ponto que eu vi no edital, até você me corrige se eu, sei lá, interpretei ali o texto errado, mas, por exemplo, quando eu tenho medicina, eu tenho 200 vagas, né? Eu vou dar um número fictício aqui, eu acho que são 760, mas fechando aqui para 200. Se eu tenho 200 vagas do curso que eu quero concorrer, se eu for prestar a segunda fase, é porque eu fiquei dentro das 3 vezes mais vagas do curso. Então, vamos lá. Exatamente. Se tem 100 vagas no curso que eu quero, passa 300 para a segunda fase. Passa 3 vezes mais, então 300 pessoas vão para a segunda fase. Se forem medicina, né, 200 vezes 3, 600 vagas. Então, 600 pessoas vão concorrer justamente na segunda fase, é isso? Isso, exatamente. Perfeito, show de bola. Então, show de bola. Segunda fase analisada, e eu quero fechar aqui essa parte técnica para você mostrar seu material para os seus futuros mentorados, a parte de pontuação da prova, né? Então, vamos resumir. Primeira fase, a gente tem 90 questões, né? Cada questão valendo 1 ponto, então nós temos 90 pontos na primeira prova, show de bola. Os aprovados da primeira fase vão para a segunda fase, os melhores qualificados, né? A gente tem na segunda fase 3 provas, 2 discursivas. É discursiva mesmo a segunda fase? Isso, todas as questões são discursivas. Perfeito. Duas questões discursivas da matéria. 2 questões não, perdão. 2 provas discursivas, inclusive a gente vai até voltar a falar sobre isso depois, porque na discursiva acho que tem 5, né? 5 questões, é isso? São 7, se eu não me engano. 7 questões de cada, se eu não me engano. Perfeito, a gente foca isso daqui a pouco, mas então a gente tem 90 questões na primeira fase. Na segunda fase a gente tem algumas questões de biologia, outras de química, você que quer fazer medicina, mais as 3 redações. Então no final, como é que a gente vai pontuar isso? 90 questões na primeira fase, 40 questões na primeira prova discursiva, 40 na segunda e redação 60 pontos, né? Exatamente. 20 em cada. Então se eu soma isso tudo, eu tenho 230 pontos. 230 pontos. Aí Mafê no começo do vídeo falou, Daniel, eu tenho dificuldade de estudar física e matemática. Eu tenho 9 questões de física, 9 de matemática, dá 18 pontos isso aí. O que é 18 pontos de 230? Então, a gente começa a perceber essa tecnologia do vestibular da UFPR que prioriza muito aqueles conteúdos que você, que vai ser médica, né? Foca justamente nos conteúdos que você vai mais utilizar ali na tua profissão. Isso é muito bom. Vamos lá, vou dar um corte aqui nesse vídeo e a gente vai voltar para dentro do material da Mafê para a gente entender melhor como é que funciona esse detalhamento do material dela. Vamos lá? Agora a gente vai entrar dentro do material da Mafê, né? Mafê, a bola é tua, quero que você comente isso aí, esse material que inclusive a gente vai entregar parte dele para quem estiver assistindo esse vídeo e a parte completa, né? Para os futuros mentorados seus, beleza? Comenta aí sobre esse material, vamos lá. Esse material, ele foi feito quando eu era vestibulando, basicamente. Legal. Porque eu analisei todas as provas, eu fiz muitas e muitas provas. Então, eu anotei, eu tenho um caderninho, e eu anotei nele tudo que eu sabia que ia cair ali, coisas que eu via que caía às vezes, e coisas que a gente estudava no cursinho, mas eu nunca vi na prova da Federal. Ou se vi, foi uma vez e olhe lá. Sim. Entende? E aí, eu selecionei todas essas coisas que eu anotava quando eu era vestibulanda e criei esse material que está, assim, a coisa mais linda do mundo. Assim, meu bebê, que eu vou entregar para vocês. Porque isso aqui é basicamente o ouro, o direcionador da sua vaga na UFPR. Inclusive, eu falo para vocês, tá? Tá bem melhor que muito material de professor aí, viu? Que fez pedagogia, coisa... Tá bem didático, Mafê. Mostra pra gente. Muito obrigada. A gente vai começar
com a minha apresentação e explicar quem sou eu Certo. e da onde que eu vim, como que aconteceram as coisas. Basicamente, né, como eu já me apresentei, eu sou a Maria Fernanda e eu entrei no vestibular no ano de 2022. Esse ano, o vestibular foi em fevereiro, porque ele foi adiado por causa da pandemia, pra você ter uma ideia. Aham. Então, foi um vestibular bem atípico, a concorrência estava muito grande, pelo fato de, como não tem a segunda fase pra dar aquela funilada e depois retirar, sabe? Sim. Foi um ano que teve uma concorrência muito grande. E se eu não soubesse tudo isso que eu fui construindo ao longo do tempo, porque eu reprovei no primeiro vestibular da UFPR que eu fiz, se eu não soubesse tudo isso que eu fui construindo, eu tenho certeza absoluta que eu não teria passado. Porque foi um vestibular, assim, com uma concorrência absurda. E eu fiquei em segundo lugar na minha cota. Então, a minha cota, ela tem pouquíssimas vagas. E foi uma coisa assim que eu fui no... Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Eu fui no dia trabalhar e eu levei a minha camiseta do cursinho na mochila. Não fui vestindo ela porque eu tinha certeza que eu não ia passar. Uhum. Eu tinha certeza absoluta que eu não ia passar. E eu fiquei tipo assim, tô levando essa camiseta aqui só por levar, porque eu sei que eu vou fazer mais um ano de cursinho. E aí foi uma surpresa muito grande, porque quando eu abri, eu lembro que tinha uma Maria Fernanda em cima de mim, e daí eu li o nome dela e escrevi lá e pensei, não passei. Aí meu pai ficou tipo, menina, pelo amor de Deus, olha esse negócio direito. E aí eu vi o meu nome e eu fiquei, cara, não tô acreditando. Tipo assim, que eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer cursinho. E meu pai ficou, passou não. E eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando. Foi muito engraçado. Então, assim, hoje eu posso dizer com propriedade que tudo isso que eu construí vai auxiliar muito todos vocês. E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso, sabe? Sim. A gente vai esse material, ele é separado em duas partes. A gente vai ver ali como funciona a prova, que tem ali o detalhamento de quantas questões nós temos, Sim. tem como funciona a segunda fase e o material de recorrência em si, que é basicamente o pote de ouro no final do arco-íris. A prova da UFPR, como a gente detalhou no início do vídeo, ela ali em duas fases, ela tem 90 questões, todas as questões valem 1 ponto na primeira fase, e na segunda fase tem os conhecimentos específicos e a redação. Todas essas informações foram retiradas do edital da UFPR, então elas são bem fidedignas, não precisa ficar preocupado com as informações, porque geralmente eu vejo pelos meus alunos, eles ficam muito preocupados com a veracidade das informações, isso gera uma ansiedade muito grande, então fiquem tranquilos que eu fui lá e estou entregando tudo mastigadinho para vocês. Ótimo. Aí, aqui tem as especificações da prova, que a gente já explicou, mas caso você queira retornar no material, toda vez tá aqui explicadinho, caso você se esqueça ou você queira ter certeza de alguma informação. Então, tá aqui tudo explicadinho. E aí, a gente entra na parte mais incrível desse material, que é a tabela de recorrência, que ela tá dividida em sempre cai, cai às vezes, então pode ser que tenha uma questão, 2 questões, e normalmente não cai. Mas a gente deixa um parênteses ali que nunca se sabe. Ele vai que cai, né? Infelizmente a gente ainda não consegue ser vidente. Isso. Então pode ser que aconteça, mas normalmente essas questões não caem. Então se você precisar dar prioridade, por exemplo, eu sei que são muitas coisas para estudar e a gente normalmente não tem um tempo muito extenso para ver todas as coisas que a gente gostaria. Então se você precisar dar prioridade, dê prioridade para o que sempre cai e o que cai às vezes, porque aí você já consegue angariar várias questões. Com certeza. E que caso você esteja estudando, né, dividindo o Enem e o vestibular da UFPR, você pode focar principalmente nesses conteúdos que geralmente mais caem, né? Exatamente. Aí você tem isso para todas as disciplinas, Mafê? Tenho isso para todas as disciplinas, mas a gente vai disponibilizar aqui para vocês física, química, matemática e biologia. E aí, quem tiver na minha turma ganha todo o resto do material. Então a gente vai pausar, não vai mostrar o restante, tá? Justamente para dar esse direito para quem justamente vai ser mentorado aqui da Maria Fernanda, não é isso, Mafê? Exatamente. Então, perfeito, pessoal. Esse foi o nosso vídeo mostrando para vocês esse pote de ouro, né? Que é justamente o vestibular da UFPR. E você que está pensando aí em criar uma outra opção, além do Enem, se preparar para ter mais opções de ser aprovado, foco
aí que a UFR é uma ótima opção. E você que quer se preparar para essa prova, fala com a gente, o link está aqui na descrição desse vídeo e vem ser mentorado aqui pela Maria Fernanda. Mafê, muito obrigado por essa entrevista. Mafê que está aqui em Natal agora vai curtir as nossas praias do litoral, né? Esse momento. Como é que eu te encontro no Instagram? Como é que o pessoal se encontra? É @jaleco da Maria. Perfeito. Então segue lá. E é isso, galera. Não esquece de curtir esse vídeo. Se você quiser se preparar para o Enem, link aqui na descrição do vídeo. Abraço, valeu! Tchau!